Correia, ela vem para falar sobre anticoncepcional. Chegue para cá, André, maravilhosa. E ela vai falar sobre esse assunto. Você que tem dúvida, já manda sua mensagem no 981457570. Tudo bom, minha amiga? Bem-vinda. Bom dia. Fica à vontade, viu? A casa é sua. Obrigada. E olha só, gente, vocês que estão aí, corre para cá, já participa junto com a gente. Manda tua pergunta, tá? Pelo nosso WhatsApp. E doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Parabéns pelo seu dia, né? E me diga uma coisa, quais são os principais métodos, né, contraceptivos que tem no mercado hoje? O que é que as mulheres elas podem comprar para se prevenir, doutora? Fica à vontade para responder. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, Marília, de estar aqui com vocês no programa Amanhã da Gente, trazendo uma temática tão importante, né, que é considerado, inclusive, um problema de saúde pública quando não acessível e que acaba trazendo também gestações indesejadas em idades como o período da adolescência, abortamentos, e até mesmo mortalidade materna tende a aumentar quando a contracepção ela não é acessível para a população. É verdade. E nós temos hoje, né, uma gama de métodos contraceptivos, tanto de ações mais curtas, de ações prolongadas, métodos que são definitivos, né, irreversíveis, outros que têm chance de reversibilidade, e é um verdadeiro universo, né? E tanto na saúde pública, né, a nível do Sistema Único de Saúde, nós temos muitas alternativas, assim como também na rede de assistência suplementar e também assistência privada. As pessoas elas têm acesso na rede pública, assim, né, no SUS, chegou lá, eu quero um anticoncepcional, o pessoal disponibiliza ou algum tipo de método, não é, contraceptivo? Temos sim, né? O Brasil ele avançou muito no conceito de direito sexual e reprodutivo e dentre eles essa oferta de serviço de contraceptivos. Aqui na nossa realidade, nós temos vários serviços, tanto a nível municipal quanto estadual, dentro da nossa rede de assistência à saúde da mulher, que oferece ambulatórios de planejamento familiar, né, dentro da própria atenção primária à saúde com os programas de saúde da família, que é a porta de entrada para que possa ser feita essa regulação para esses serviços que já estão dentro da rede. Inclusive, nós temos alguns serviços da própria rede estadual que é porta aberta, ou seja, que não precisa nem agendamento, né, como, por exemplo, o ambulatório da maternidade Frei Damião, que está ali acolhendo as mulheres para essas orientações de planejamento familiar e também de oferta de métodos contraceptivos que são de longa duração, como o DIU de cobre, que o Sistema Único de Saúde oferece. Não apenas nas mulheres que não desejam gestar e que estão fora do período gestacional, mas também aquelas mulheres que estão gestantes e que desejam pós-parto, né, no pós-parto imediato ou até 42 dias depois, inserir, né, esse dispositivo. Então é possível, inclusive, fazer esse procedimento logo após o parto, né, como também o próprio método definitivo, que nós temos a vasectomia para os homens, e a esterilidade, né, a laqueadura tubária para as mulheres, que também são procedimentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde e dentro da nossa rede de assistência. Então quer dizer que se a mulher ela já quiser, tipo, teve o bebê, já quiser colocar o DIU, ela já pode colocar naquele exato momento? Pode, não tem problema? Então é ótimo, não é isso? O período ideal seria logo após a dequitação, que é a retirada da placenta. Certo. E aí teria aquela janela de oportunidade para inserir, que é um momento que diminui os riscos de expulsão. É importante ressaltar que existe a possibilidade, né, de haver essa expulsão maior quando é no pós-parto. E por isso algumas mulheres elas optam por colocar 42 dias depois do pós-parto, né, no período do puerpério. Mas a maioria dos serviços, inclusive aqui na nossa cidade, no nosso estado, oferecem às mulheres essa possibilidade. É necessário a manifestação, o desejo desde o ato da internação. E o ideal é que na própria assistência pré-natal, quer seja na atenção básica ou no pré-natal de alto risco, isso já seja ofertado à mulher, para que ela conheça esse direito e que possa já sair com essa proteção de não
ter que gestar ou engravidar logo após, de repente, uma cesariana, que aumenta, inclusive, o risco de uma rotura uterina numa próxima gestação. Então, é necessário ter um intervalo interpartal, caso a mulher deseje gestar. Então, utilizar esse dispositivo, né, logo após o parto, ali já vai garantir naquele período de lactação, né, e também, pelo menos aí, o tempo que a mulher, junto com sua família, seu esposo, desejar, não ter uma gestação indesejada logo em seguida. É verdade. Tem muita gente que logo em seguida, né, já engravida de novo. Meu Deus, o menino nem esfriou um pouquinho, né? Já engravidou de novo, né? Mas, enfim, quanto tempo mais ou menos, então, doutora? Por exemplo, tem que dar esse tempinho para que possa engravidar novamente. E não tem nenhum risco, nenhum problema. Por exemplo, às vezes a pessoa engravida sem querer, né? Vem, eita gota, veio a gravidez e agora, né? Chega, seja bem-vindo o bebê. Mas, né, às vezes é muito pertinho. Tipo, o bebê tá com 4 meses, 5 meses, aí engravidou. E aí? É muito próximo ainda? O que é que acontece? A depender da via de parto dessa gestação anterior, por exemplo, se for um parto normal, a gente não tem muita preocupação em relação a isso. Se for um cesariano... Por isso que a gente investe tanto para evitar a primeira cesariana, né? Porque... Infelizmente, você vai comprometer a prole dessa mulher nas gestações subsequentes e, inclusive, em situações de gestações indesejadas após uma cesariana, nós precisamos lembrar que nenhum método ele é 100%. Como vocês viram, nós temos uma gama de opções de métodos contraceptivos, pílulas, nós temos os injetáveis, nós temos os dispositivos de longa duração, nós temos os métodos de barreira, como a camisinha, que também é importante lembrar que o preservativo masculino e feminino, ele também tem uma proteção maior no sentido de evitar as gestações indesejadas. E doenças. E as doenças, exatamente as DSTs, que os demais métodos não conseguem oferecer essa cobertura, né? Então, o que é que acontece? Nessas mulheres, é preciso que, ao evitar a primeira cesariana, né, caso ela tenha uma outra gestação, mesmo utilizando o método, porque nós temos um índice de falha. Nenhum método ele é 100%. Existem alguns que têm uma maior possibilidade de falha do que outros. E é por isso que a escolha do método ele é algo muito individualizado. Cada mulher é muito única e tem toda a sua singularidade, tem comorbidades muitas vezes, e é preciso individualizar para que a gente escolha o método ideal para aquela mulher. Então, se você me perguntar hoje, qual é o melhor método contraceptivo? Depende da realidade daquela mulher, das questões comportamentais, dos aspectos físicos, para que assim a gente possa individualizar a assistência e ofertar aquilo que também é acessível para ela, do ponto de vista de custo, né, do ponto de vista do dia a dia, do estilo de vida de cada um. É verdade. A gente já tem perguntas, a gente já vai colocando umas perguntas aqui, tá, Dudinha? Pode colocando uma atrás da outra se tiver, tá? Bom dia, doutora. Posso engravidar na pausa de uma cartela de anticoncepcional para outra? É a Maria lá de Manaíra, né? Essa questão do anticoncepcional, ter uma pausa, vou, né? Esperar um pouquinho, daqui a pouco eu volto a tomar novamente. Será que nessa pausa você pode engravidar? Com certeza. Sim, né? Depende do cuidado, que né? tipo de pausa ela está perguntando. Porque nós temos os anticoncepcionais orais, que eles são caracterizados como monofásicos, bifásicos, dependendo da fase, né, e do tipo de hormônio que é utilizado. Nós temos os combinados, que tem estrogênio, progesterona, e nós temos os que são isolados, que é só os progestágenos. Então, muitas vezes, alguns anticoncepcionais, eles vão ser de ciclos de 21 dias, de 24 dias, de 28 dias, dentro daquele estilo. Ele pode ter as cápsulas que são sem efeito, são placebo, mas para as mulheres não esquecerem, aquilo facilita para que todos os dias elas tomem, tá? Então é preciso entender qual é o método que ela está utilizando. Por isso que eu não posso utilizar o anticoncepcional que a minha vizinha toma. Porque muitas vezes a gente precisa da orientação correta. Se eu começar, por exemplo, pelas cápsulas, né, pelos comprimidinhos que são os que são placebo, eu posso de repente ter um índice de falha naquele mês e acabar gestando. Então é muito importante a orientação do profissional de saúde, quer seja um enfermeiro que está lá na atenção básica, o médico do PSF, o ginecologista, o obstetra que está lá no ambulatório, dando essa orientação do planejamento familiar, né? Exatamente. Por isso que é imprescindível essa consulta e toda essa orientação.
A pílula do dia seguinte, todo mundo fica, eu vou tomar a pílula do dia seguinte porque é mais confiável. Pode ser tomada sempre, qualquer pessoa pode tomar também essa pílula, não vai ter problemas. Ou qual vai ser o problema, né, que essa pessoa ela possa vir a ter, a afetar em alguma coisa, enfim, doutora. Eu acho que é uma bomba de caloria, é uma bomba de hormônio, né? Que a pessoa fala. Então, não é muito bom. Tem gente que eu conheço que fala, eu tomo essa pílula. Eu não estou tomando anticoncepcional, não. Eu tomo essa e pronto, tá tudo resolvido. Mas tu toma sempre. Sempre, eu digo, meu Deus do céu. Enfim, né? É muito complexo a gente pensar dessa forma, né? Porque o que é que acontece? A pílula do dia seguinte, ela foi desenvolvida com um objetivo, que era justamente em situações de mulheres vítimas de violência sexual, né, de pacientes que de repente ali teve um esquecimento, está passando por um estresse e esqueceu de estar utilizando aquele método de forma correta, e aí numa situação de emergência, né, utiliza. Agora imagine como você vai comprometer a sua vida sexual, como também a regularidade do teu ciclo menstrual, sempre recorrendo a esse comprimido do dia seguinte, que é numa dose mais elevada de progesterona isolada, né, e que pode alterar todo o teu ciclo menstrual. Numa situação emergencial é muito positivo, a gente não pode banalizar. É importantíssimo, principalmente dentro do protocolo das mulheres vítimas de violência. Mas utilizar isso de forma a evitar, de repente, utilizar um método mais seguro, que não vai me trazer alterações do ponto de vista hormonal, de desregulação do ciclo, de humor, que a gente sabe que a mulher é cíclica, né? E isso pode realmente interferir e trazer consequências. Maravilha. Bora lá, vamos vir para cá para perguntas, gente. Bom dia, doutora, tomei 2 comprimidos do anticoncepcional no mesmo dia, por engano. O que devo fazer? A Rita do Valentina. Por engano, mas acho que tem algum problema, doutora? Não, tomar 2? No mesmo dia, contanto que ela não faça isso todos os dias. Porque o que pode acontecer é, de repente, ela ter um efeito de tolerância. E aí alterar também o próprio ciclo e fazer o que a gente chama de spotting, que é aquele sangramento intermenstrual, que como se fosse uma borrinha de café que fica incomodando, né? Então, por isso que é interessante a gente utilizar o método de forma correta, de acordo com a recomendação daquele tipo de pílula. Que como vocês viram, a gente tem vários estilos. É porque é o seguinte, né? Tipo, a pessoa esquece, tudo bem. Aí no outro dia você toma, tipo, eu só tomo à noite. Então, pode tomar de manhã e à noite de novo. Não tem problema não, mas não esqueceu. Ou não lembrava se tinha tomado ou não, porque tem gente que não lembra, né? Sei lá, de repente, será que eu tomei? Será que eu não tomei? Vou tomar. Por isso que existe também, né, doutora, uns dias bem certinho, no anticoncepcional, tem dizendo bem direitinho, gente. Então não tem como você esquecer. Se você esquecer, claro, vai estar lá. Eita, esqueci. Então você vai e toma no outro dia 2 cápsulas, acho que não tem problema, né? Não, e inclusive a recomendação é essa. Se num dia você esqueceu, no outro dia, assim que você lembrar, por exemplo, eu sempre tomo à noite meu anticoncepcional. Só que eu esqueci a noite anterior. Então de manhã eu lembrei, eu já tomo o que seria da noite anterior. E nesse mesmo dia à noite eu vou tomar novamente o meu comprimido, que já era usual. Bora lá, tem gente que toma anticoncepcional direto e aí, de repente, esquece um dia ou 2, sei lá, engravidou. Mas aí continua tomando anticoncepcional depois, normal. Estando e não grávida. sabe que está grávida. E aí? Afeta o bebê, doutora? Então, depende do tipo de contraceptivo. Se for só o de progesterona, não vai ter tanta repercussão, né? Certo. Se for o combinado, de fato, pode haver, e aí a gente só vai saber a médio e longo prazo, né? E é até difícil de prever exatamente o que pode acontecer. A orientação é se tranquilizar, né? Porque, de fato, aquilo que a gente não tem como mudar, não adianta a gente carregar para dentro de si, porque tem um fator emocional. E aí olhar para frente, buscar iniciar o mais rápido possível uma assistência pré-natal, procurar o seu postinho de saúde da família, né? Já ser direcionado para um ambulatório se for preciso. Pode, inclusive, essa mulher apresentar sangramentos durante a gestação. E que às vezes até dificultam, viu, Marília, que a mulher compreenda que está grávida. A gente às vezes tem a mania de julgar o outro, dizer como é que você estava gestante, sua barriga crescendo, você não estava sentindo, de repente quando você descobre está com 5, 6 meses.
Nossa, você é anestesiada? Eu já ouvi muito isso, um julgamento, às vezes, de outras mulheres, o que é muito triste, mas muitas vezes algumas mulheres elas têm alterações do ciclo menstrual, que não tem um padrão regular de menstruação, e às vezes tem pequenos sangramentos ali já estando gestante, e elas entendem, fazem a leitura que estão menstruando. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de julgamento e apoiar essa mulher que está passando por uma situação tão difícil, de repente, uma gestação indesejada, desses questionamentos de não ter percebido o próprio corpo, né? E é por isso que é tão importante a gente lembrar também que os contraceptivos, eles também podem ser utilizados como tratamento de algumas patologias dentro do universo da saúde da mulher. Hoje a gente vê muito a questão da endometriose e nós temos métodos, por exemplo, como o método de longa duração, que são os dispositivos intrauterinos, os que são hormonais, como o Mirena, né, que a gente tem algumas marcas hoje no nosso país disponíveis, que também ajudam a tratar essas mulheres com endometriose. Verdade. Então eu digo que é como aquele jargão que a gente utiliza, né? Matou 2 coelhos com uma paulada só, fez a anticoncepção e também está tratando aquela condição patológica que aquela mulher se encontra. Amamentando, a pergunta da Rafaela aqui, posso usar a pílula amamentando? Existe uma pílula, né? Para quem está amamentando. Então, durante a lactação, nós temos algumas opções. Às vezes a gente acha que nem tem tanta alternativa, mas temos sim. Nós temos as pílulas só de progesterona, que são as mini pílulas, tá? Que aí dá para tomar essa pílula utilizadas de forma contínua, tá? E a própria lactação exclusiva, ela já é considerada um método que também contribui para a contracepção. É como se a produção de prolactina ali durante a lactação, ela bloqueasse o eixo hipotálamo, hipófise ovariano, evitando as ovulações. Mas nós temos, além dos comprimidos, né, só de progesterona, por isso que não pode ser a da vizinha, nem a da prima, tá? Tem que ser o comprimido específico para essa mulher e por isso é tão importante o aconselhamento e a consulta puerperal de planejamento familiar. Nós também podemos disponibilizar o DIU, tá, para essas mulheres, tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre ou cobre com prata e também o famoso Implanon, que é um dispositivo implante subdérmico, lembrando que o Implanon, ele é o único implante que é liberado pela Agência de Vigilância Sanitária, recomendado por todas as sociedades, de Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, os conselhos regionais, né, e o Conselho Federal. Eu acho que é mais seguro do que o DIU, gente, porque eu já ouvi falar que o pessoal está engravidando com o DIU, aí chega, sai com o menino já sai com o DIUzinho, né? Já bota logo o nome DIUzinho, ó, DIUzinho, pronto. O menino vai ser chamado de DIUzinho? Por que na realidade, isso acontece, doutora? Porque assim, se é um método para, né, é um método que é tipo contraceptivo, não é para você engravidar, e como é que pode? Muitas vezes o que acontece é o seguinte, é o que eu falei antes do índice de falha, que nós chamamos de índice de Peer. Se a gente for comparar o DIU, né, ele é considerado um método, falando do DIU de cobre, que inclusive é disponível no Sistema Único de Saúde. Ele é um método considerado muito seguro, tá? O índice de falha dele é muito baixo em relação a todos os outros métodos. Ele se compara, para você ter ideia, a próprias cirurgias de laqueadura, tá? Porém, o que é que acontece? Às vezes é a falta de manutenção. O DIU pode sair do lugar, por isso que em relação ao implante, tá? O implante não tem como sair, né? Teoricamente. Tá lá, o DIU, você às vezes não faz a manutenção, ele pode ter essa questão através do fio, a gente vai monitorando, por isso que a avaliação ginecológica é importante, né, para todas as mulheres, principalmente para quem tem um dispositivo intrauterino, né? Então, às vezes, o grande problema que pode aumentar o índice de falha é a falta do acompanhamento, do segmento de uma mulher que tem um dispositivo intrauterino, entendeu? Maravilha. Doutora, quero agradecer aqui a sua participação. Obrigada por ter vindo aqui, né, tirar dúvidas da gente. O pessoal que está em casa com certeza, né, agradece, né, porque a gente leva essa informação para o nosso público justamente para eles ter essa informação e tentar se prevenir de alguma forma, viu? Obrigada. Eu só tenho a agradecer e falar para você que tem o desejo de fazer a anticoncepção, procure seu programa de saúde da família, os ambulatórios de planejamento familiar, porque você tem direito e está acessível no nosso estado. É verdade, viu? Tá aí, obrigada, viu, doutora? Maravilha, viu? Você que está em casa, então se cuide da sua saúde, né? Se previna, vá ao médico, vá na sua ginecologista. É super importante que você faça o acompanhamento, tá, gente? É importantíssimo. E olha